Bem-vindo ao Bloom Podcast. A cada episódio, Rodolfo Oliveira e um convidado partilharão histórias do mundo da gestão, do marketing, da comunicação e até inovação. Let's talk! Olá, este é o Bloom Podcast e eu sou o Rodolfo Oliveira. Estamos aqui hoje à conversa com a Sandra Alvarez. A Sandra é licenciada em Economia pelo ISEG, o que significa que temos a mesma alma mater. E é mestre em Marketing pelo ISCTE e procura sempre alargar conhecimentos e competências e encontra-se neste momento a fazer um doutoramento em Ciências da Comunicação na Católica. É também professora convidada nos programas de formação de executivos do ISEG na área de Marketing Digital. Faz ainda parte da direção da APPM e é coautora do livro Ser Blogger e do livro Ser Digital. Veremos o próximo Ser, qualquer coisa. Exato. É atualmente diretora-geral da PHD Media, que é uma das mais conceituadas e conhecidas agências de meios. Mãe de 4 filhos, integra ainda a direção da Make-A-Wish. Acho que não me faltou nada. Obrigado por estares aqui connosco. Obrigada pelo convite. Olha, eu queria começar aqui com uma pergunta assim mais pessoal, para dar aqui uma entrada na nossa conversa, e que era, quando eu estava a ver o teu perfil profissional, vi que tu tens imensas atividades, e entre a PPM, PHD, Make-A-Wish e tudo mais, e dar aulas, e mais a família. Como é que tu consegues gerir tens uma agenda específica, como é que fazes isto? Olha, tento ser bastante organizada. Eu não sou muito organizada como pessoa no meu dia-a-dia, Ninguém diria. Mas sou extremamente organizada com a minha agenda. A minha agenda é tipo um puzzle, com muitas peças encaixadas, que eu vou recorrentemente ajustando. Mas qualquer coisa que me cancelam uma reunião, um almoço, eu tenho logo outra coisa qualquer para entrar nesse mesmo espaço. E portanto o que eu faço é tentar gerir a minha agenda da melhor maneira. Obviamente com alguma antecedência, não é? Tenho tudo sempre organizado. Eu acho que nós efetivamente temos tempo para fazer tudo aquilo que gostamos. Eu pelo menos consigo encontrar tempo para fazer tudo aquilo que eu gosto. Por exemplo, desporto não adoro, portanto faço menos. Mas tudo o que eu gosto eu consigo encontrar tempo para fazer. Sou completamente dependente dos lembretes, da minha agenda, não é? E de uma forma geral consigo ir organizando tudo de maneira a conseguir sempre seguindo todas essas áreas que tu acabaste por descrever da minha vida e que nunca quis deixar nenhuma para trás. Que isto é intenso, ocupa. Tens basicamente o dia todo, entre uma coisa ou outra, acaba por ser ou há uma aula, ou há uma reunião. Sim. Ai, completamente. Eu tenho dias que começam às 6 e tal da manhã e acabam às 11 da noite. Quer dizer, quando acaba, depois ainda vou para casa cheia de adrenalina quando acabo de dar aulas às 11 da noite, eu tenho que fazer qualquer coisa, eu não consigo adormecer logo. Mas sim, mas tenho o dia sempre muito preenchido, porque eu quis sempre, nunca quis deixar nada para trás daquilo que eu achava que era essencial para mim, para eu me sentir bem e realizada e daquilo que eu queria fazer na vida. Que era muito... E dar aulas é um desses pilares, é a minha parte profissional, a pessoal, os filhos, enteados, família, pronto, tudo mais. E depois é a parte de, não é só dar aulas, é dar aulas e aprender. Porque eu fui fazendo as duas coisas em simultâneo. Porque eu tirei a licenciatura, depois o mestrado, para fazer o doutoramento, e fui tirando pós-graduações e cursos que eu achava que faziam sentido para aquilo que eram as áreas que eu queria aperfeiçoar. E, portanto, eu acabei por seguir estes 3 pilares, em que um deles é esse das aulas. Em que eu dou, mas também aprendo. As aulas eu acho uma coisa ótima para quem nós, não é? Trabalha neste mundo. Não só me obriga a estudar, no sentido de ter tudo estruturado para ensinar, não é? Às vezes, uma coisa é aquilo que nós sabemos no dia a dia, outra coisa é irmos ensinar, temos de ter as coisas todas estruturadas. E, por outro lado, ajuda-me imenso na parte de recrutamento. E é muito desafiante, um aluno a esse nível já é muito interativo, tipicamente, completamente, não é? Já questiona muito. Sim, eu estou na parte de formação já para executivos, não é? Estão as pós-graduações, os cursos de executivos, e sim, são pessoas que estão ali porque querem, para começar, claro. Não é? E depois são extremamente interessadas e colocam inúmeras questões, e nós aí também conseguimos identificar logo, há aqui uma pessoa com potencial para recrutar. Também essa componente da parte das aulas também é extremamente importante para mim e eu aproveito-a bastante bem. Claro, bom. Tu e a Carolina lançaram um livro que eu tenho aparecido imensas vezes referenciado e que sei que tem infelizmente ainda não o li, que tenho de confessar, mas gostaria. Sobre esta questão da criação de presenças online.
não sendo ainda um leitor, vamos dizer que estamos a tentar cativar um potencial leitor, quais são as vossas motivações e quais seriam, assim, se quisesses uma súmula de 2 ou 3 pontos interessantes para eu me recordar relativamente ao livro e a estes, quais são as guidelines, por assim dizer? Sim. Estás a falar do segundo livro, imagino, do Ser Digital, não é? Nós lançámos esse livro, aliás, já o tínhamos todo preparado antes da pandemia e o lançamento calhou mesmo, portanto, foi em junho de 2020, portanto, tinha começado a pandemia. Portanto, ele tornou-se ainda mais relevante naquele momento. Sim. Porque houve uma série de negócios que tiveram que se transformar para digital, não é? Para fazer vendas online. Portanto, todo o tema do livro tornou-se, ou seja, nós na altura, quando o criámos, quando escrevemos, não fazíamos ideia que ia, obviamente, haver a pandemia. Mas tornou-se ainda mais relevante nesse momento. E o que é que nós sentíamos alguma falta? E por isso, porque é que escrevemos esse livro? Nós sabemos que existem uma série de guias, que são guias técnicos. Não é? Faz aqui, carrega neste botão, carrega ali, nas redes sociais, em qualquer área digital. Mas o que nós sentíamos é que, às vezes, essa parte técnica se dissocia um bocadinho daquilo que são os valores básicos de marketing, os fundamentos, não é? Os pilares. Estamos a falar de posicionamento, estamos a falar de identidade, por exemplo. O livro não é só sobre isto, mas o livro ajuda a estruturar que uma pessoa que quer ter uma presença online a pensar como é que o deve fazer, ou seja, não começar a construir a casa pelo telhado. Não é? Então vamos pensar, eu quero ter uma presença online, seja uma pessoa, seja uma empresa, seja uma marca, como é que vou fazê-lo? O que é a minha diferenciação? O que é o meu posicionamento? Como é que eu quero ser visto? Como é que eu não quero ser visto? É um bocadinho este tipo de informação. E depois, obviamente, em conjunto com aquilo que são as disciplinas do digital. Até porque a parte técnica, no fundo, acaba por ser é a execução disso tudo, não é bem... É otimizar isso, por assim dizer. Sem dúvida. E nós às vezes víamos, e mesmo a nível de livros, que lemos bastante e acompanhamos, sentíamos que havia muitos manuais do A a Z, nesse sentido mais técnico, mas que depois não juntavam tanto esta componente, que na realidade são básicos do marketing, mas que se aplica a qualquer área do marketing, seja o digital, seja outro, não é? Portanto, nós tentámos ir buscar toda essa informação que achamos que é importante para quem quer ter uma presença online, que se deve pensar nisso antes de se abrir um perfil numa rede social, criar um site, o que seja, criar um e-commerce, não é? Sim, é verdade. As pessoas acabam por sempre, acho que é um gesto mais de impulso e depois pensam no que é que querem fazer. Mais do que outra muitas coisa, vezes é isso, muitas vezes vou abrir, vou fazer, vou lançar esta marca, pronto. Sem pensar, sem estruturar. Portanto, e ali, o nosso livro, se vires, é um bocadinho ajudar nesse pensamento. Como é que eu devo pensar, como é que eu devo fazer? Então, quero falar sobre storytelling. Como é que eu vou pensar? Qual é a história que eu quero contar? Como é que eu quero ser visto? Que identidade é que eu quero ter? Que imagem é que eu quero ter? Fala muito de todas essas áreas. Como é que eu vou medir? Depois há um capítulo que é sobre a parte da medição. E, pronto, depois nós tentámos ir buscar exemplos e fizemos através de entrevistas de pessoas que nós achámos relevantes em cada uma daquelas áreas. Imagina, estou-me a lembrar, por exemplo, na parte da medição. Entrevistámos o Bernardo Correia, que é o Country Manager da Google, em que ele nos disse, então, se uma pessoa quer ter uma presença online, uma marca, pronto, por aí fora, como é que deve medir? Que ferramentas é que deve utilizar? Nós já sabíamos quais eram, mas ele vem-nos dar também o testemunho dele, como é que achava que era relevante ser feito. Por exemplo, a outro exemplo, a Gracinha Viterbo, na parte da credibilidade, por exemplo, são N exemplos. Cada capítulo tem depois uma pessoa que vem falar sobre aquele tema do capítulo. Nós, numa fase inicial, explicamos como é que achamos que a pessoa deverá fazê-lo e depois essa pessoa vem dar o seu testemunho. Porque eu acho que mesmo ao nível pessoal, há muita gente que nem sequer tem essa noção da percepção que depois criam a quem está do outro lado a ser impactado. Claro. Porque as pessoas acabam por viver no seu bolha, não é? Claro. Não, isso é extremamente relevante, as pessoas ficam chocadas. Porque aquelas pessoas têm aquela imagem de mim. A nossa imagem somos nós que a criamos, não é? Pronto, é um bocadinho esse guia de como fazer. Não posso dizer, o livro não tem uma conclusão. Quer dizer, o livro tem uma conclusão, mas não é para concluir nada. Portanto, é muito mais uma tentativa de nós partilharmos aquilo que nós aprendemos, não é? Ao longo de cada uma de nós com muitos anos de experiência e que achamos que as pessoas devem aplicar quando querem ter uma presença online. Porque isso vai ficar para sempre, porque mais vai desaparecer.
Claro. Tudo que nós pomos online, nós sabemos que depois... Às vezes, infelizmente. E às vezes, infelizmente. E, portanto, o livro é um bocadinho a nossa partilha de como é que nós achamos que deveria ser feito. Excelente. E passando agora para um bocadinho para o teu dia-a-dia na parte profissional. Tu, no fundo, acompanhaste aqui uma evolução da forma como as pessoas pensam estrategicamente a sua presença mediática e a utilização do marketing mix na parte também do planeamento de mídia. Dirias, dando aqui uma perspectiva, quais foram os drivers de mudança que tu sentiste que ao longo deste tempo que evoluíram nessa utilização? Da mídia? Sim. Olha, em primeiro lugar, eu tenho vindo a sentir que a mídia tem vindo a ganhar peso naquilo que é o marketing mix. Em que sentido? Na mídia, a mídia sempre foi muito baseada em dados, não é? E cada vez mais, portanto, nós conseguimos medir praticamente tudo o que fazemos. Isso tem feito, e com a mentalidade dos marketeers e de quem exige resultados, é muito, então vou fazer isto, qual é o resultado que vai ter. Portanto, eu tenho sentido que o facto da mídia permitir medir tudo o que é feito lhe tem trazido valor adicional. Depois nós temos sido uma das áreas que temos evoluído muito em termos de toda a área de digital. E, portanto, em termos do peso no Media Mix, eu acho que tem vindo a ganhar peso, sendo que, por outro lado, também sinto que toda a parte de criação de conteúdos, não é? Se pensarmos naquilo que é o Media Mix e como é que ele tem vindo a ser distribuído, sinto que a mídia tem ganho peso, mas toda a parte de conteúdos de marca também tem vindo a ganhar peso. E da ativação de marca. Agora, estes últimos anos não tivemos parados, não é? Não podíamos, por restrições, por exemplo, toda a área de eventos, de criar experiências, de criar conteúdo, também tem vindo a ser desenvolvida. Quando as agências de meios conseguem incorporar também essa área, não é? Que é uma das nossas áreas, portanto, toda a área da mídia tem vindo a crescer. Não sei se era exatamente essa era a pergunta que me estavas a... E digamos, pegando nisso, tu notas alguma mudança ou evolução em termos dos formatos utilizados e que tipo de formatos é que se usam, se há uma mudança nos formatos e também se existe alguma tendência, digamos, se há setores que usam mais uma coisa ou outra, ou se é uma coisa mais ou menos transversal, se também se consegue ter essa percepção. Sim. Ao nível dos formatos, assim, todos os dias surgem formatos, todos os dias há formatos novos, nós próprios queremos formatos novos, portanto, ao nível dos formatos há muita variedade. Agora eu diria que há duas tendências que claramente se têm visto nos últimos tempos, relacionadas muito com esta questão da criação de conteúdo, que é toda a parte de vídeo e toda a parte de áudio. Nós notamos que são duas áreas que crescem muito. Mas basta pensarmos agora, transpondo para os formatos, tudo o que é os lives, os reels, os stories, são formatos que se desenvolveram, que ainda se desenvolveram mais agora nestes últimos 2 anos, não é? E que são os formatos que são mais utilizados e que as marcas acabam por utilizar mais. E depois, por outro lado, toda a parte de áudio. O áudio tem vindo a crescer ao longo dos últimos anos e nós notamos não só as marcas a criar conteúdos em áudio, como os podcasts, não é? Por exemplo, ou patrocinar também conteúdos de áudio. Portanto, vídeo e áudio são claramente as duas grandes áreas que crescem. Formatos, há imensos. O print continua a ter uma preponderância, um peso interessante? A imprensa, estás a falar mesmo da parte da imprensa. Enfim, das áreas que mais decresce e tem continuado essa tendência crescente. Muito desse conteúdo é transposto para os jornais online, não é? Para as revistas, tudo online, e esse conteúdo, de alguma forma, podemos dizer que passa para o online, em termos daquilo que são os investimentos publicitários, não é comparável àquilo que depois passa para o online com o que era a imprensa, não é? Portanto, tem vindo a cair. É uma área que tem vindo a cair, mas em termos de formatos ou de áreas mais desenvolvidas, é mesmo toda a parte de vídeo e todo o áudio. Muito. Mas ainda tem muito para crescer. Porque acho que tem muito para crescer em termos do tipo de da evolução tecnológica ou mesmo só da dimensão, volume por volume? Eu aqui até estava a falar da própria criação de conteúdo, não é? Já há muitas marcas a fazê-lo, mas há muitas marcas que ainda não o fazem e têm a intenção de vir a fazer, não é? Isso por um lado. E por outro lado, mesmo ao nível de
depois como é que isso se transpõe, neste caso para a minha área, não é? De mídia, de investimentos de mídia. Acho que as marcas começam, por exemplo, no nível de podcasts, a investir, mas acho que ainda têm um grande caminho a fazer. Não só a criar o próprio podcast com conteúdo da marca, como também a patrocinar. Portanto, até os próprios modelos comerciais podem vir para ser muito mais existe assim. oferta, do ponto de vista dos publishers, já existe essa oferta, portanto, já se percebeu que é uma das áreas que tem vindo a ser desenvolvida e já existe essa oferta. As marcas começam a fazer investimento também nessas áreas, mas eu acho que ainda há hipótese de bastante crescimento. Eu vejo que a própria tecnologia, ao evoluir, vai permitir interações com as marcas muito mais interessantes, não é? A própria tecnologia também tem esse potencial. Sim. Claro que sim. Isto tudo puxa umas coisas pelas outras, não é? Quanto mais a tecnologia se desenvolve, mais o consumidor a quer utilizar, não é? Quanto mais a quer utilizar, mais exige, mais a tecnologia se desenvolve e tem-se visto isto nos últimos tempos. Num ponto muito específico que estávamos a falar há pouco, que é a questão dos mídia. Os mídia têm agora esta questão muito forte dos paywalls e da reserva e dos conteúdos. E isso tem algum impacto no dia-a-dia, também na parte dos mídia de planeamento? Ou isso traz algum... No fundo, nós estamos a reservar, estamos a trazer pessoas para um conteúdo premium, porque é pago. Portanto, sabemos que a priori também podem ser menos eyeballs, mas podem ser eyeballs mais importantes. Portanto, isso tem alguma relevância ou não? No nosso planeamento, sim. Não é? Nós no planeamento, sim e não. Quando estamos a planear, o nosso objetivo é chegar ao consumidor que supostamente consome aquela marca ou que nós queremos que venha a consumir aquela marca, não é? E, portanto, diria que sim, no planeamento, se são conteúdos que estão onde está vedada a publicidade de alguma forma, nesse sentido sim, não é? Estou a falar na perspectiva de colocar publicidade, penso que essa é a tua pergunta, sim, não é? Sim. Mas por outro lado, também a própria mídia cada vez está mais desenvolvida, não é? Se nós pensarmos, por exemplo, na compra programática, o nosso objetivo é encontrar aquela pessoa, muitas vezes pode não ser relevante o contexto em que nós a vamos a encontrar, por aí nós também contornamos, não é? Nós conseguimos chegar à mesma pessoa noutro sítio. Se calhar não é nesse conteúdo pago, mas é noutro. E, portanto, como te digo, sim e não. Portanto, sim, por um lado, porque há conteúdos, efetivamente, onde a publicidade pode estar mais vedada, mas, por outro lado, conseguimos contorná-lo. Estou-me a lembrar, por exemplo, do Spotify, não é? Onde cada vez mais há mais pessoas a pagar, não é? O premium. Estou a dar um exemplo. Nós, quando fazemos publicidade, quem é que ouve publicidade? É quem não tem o premium. Exato. Não é? Mas continua a ser extremamente relevante, porque quem é que tem o premium? Vai 5% da população, portanto, quem tem também não é ainda uma quantidade de gente que nos limite, claro, de um ponto de vista do planeamento de mídia. Claro. Pois é, portanto, interessante esse conceito na parte, sim, claramente, do Spotify. Eu acabo por ser Spotify, por exemplo. Sim, eu sou um dos que uso o free. Uma coisa também curiosa é até que ponto há mudanças de consumos de informação e de conteúdos que vocês sintam geracionais, e como é que vês as marcas a responder a essas mudanças geracionais? Sei lá, eu acabo por ser uma pessoa que leio muito meios tradicionais de mídia, gosto de ver algumas coisas, vou ao mais convencional. Certo. Pronto. Não quer dizer que não procuro outros conteúdos para manter atualizado, mas isso, provavelmente, noutras gerações, a forma como acedem aos conteúdos também é diferente, não é? Sim. Numa perspectiva de mídia, efetivamente, se nós estivermos a pensar nas gerações mais novas, não é? As gerações mais novas consomem mais meios digitais do que as outras, apesar das outras também consumirem. Por exemplo, as pessoas mais velhas, estou a falar de um ponto de vista etário, não é? Obviamente, as pessoas mais velhas também consomem redes sociais, assim como as mais novas também consomem. Agora, a forma como consomem é completamente diferente. E quando nós pensamos nos mais novos, dizemos, os mais novos não veem televisão. Eles não veem televisão da forma como os mais velhos veem, que é todos reunidos numa sala em frente a um ecrã, não é? Mas muitas vezes veem esses mesmos conteúdos online, não é? Os mesmos conteúdos que são criados para televisão, eles veem em diferido, ou veem nos desktops, percebes? Portanto, eu acho que tem que se perceber um bocadinho o que é. Eles não veem o conteúdo ou não veem daquela forma. Eu acho que eles não veem daquela forma. Nós, em termos de planeamento, o que fazemos é, obviamente, nós temos que encontrar as pessoas nos meios
que elas consomem. E as classes mais novas, portanto, das novas gerações, consomem muito mais digital, sem dúvida. E, portanto, quando fazemos o planeamento, equilibramos dessa forma, apesar de também consumirem outros meios que são mais offline. O digital, digamos, enquanto grande mudança, é o paradigma de transformação das gerações mais antigas para as mais recentes. Sim. É basicamente isso que tu vês, não é? Sim. Com o áudio, vídeo sim, sem dúvida. É interessante. Sim. E se agora nós conseguíssemos fazer um fast forward até 2025, qual era a mudança que tu vias? Era mais o digital ou alguma coisa? Ou por exemplo, eu pegando naqueles temas que agora estão muito na moda, da gamificação e as coisas de interação, onde é que tu vias essas mudanças mais fortes a acontecer? As realidades virtuais, realidades aumentadas, estás a falar disso tudo. Assim, 2025 é já. É verdade. Mas está tudo a mudar tão depressa. Está tudo a mudar, claro. Portanto, nós 3 anos. Também ninguém previa o que aconteceu nos últimos 2, não é? O que eu acho que vai continuar a acontecer, especialmente, transversalmente, nem focaria tanto na área de mídia, transversalmente, é cada vez mais os dados, não é? A ganharem relevância. A data que nós recolhemos a ganhar relevância. A tecnologia a desenvolver-se cada vez mais. O que ainda permite que tudo seja medido. Não é? O facto da tecnologia se desenvolver ainda vem dar mais força à importância que os dados têm. E cada vez mais o marketing é dependente desses dados. Porque tudo é medido. Os marketeers, com quem falas diariamente também, com certeza, querem medir tudo, querem saber o que. Então, na tua área é a mesma coisa, não é? Eu ponho uma notícia, o que é que isso representa em termos de valor, não é? Tentando transpor um bocadinho para a tua área, mas connosco é igual, portanto, quer-se medir tudo. E o desenvolvimento da tecnologia potencia ainda mais essa parte dos dados. Portanto, eu vejo os dados a serem cada vez mais importantes, a terem uma presença cada vez maior no marketing e a ser cada vez mais decisivos, ou seja, cada vez mais importantes para as decisões que são tomadas, não é? As pessoas, tudo o que são dashboards de visualização para ajudar a tomada de decisão são áreas que cada vez mais se desenvolvem. Hoje em dia não há nenhum marketeer que não tenha um dashboard onde vai ver o que é que está a acontecer, o que é que a concorrência fez, o que é que ele fez, aquele post que pôs aqui, que resultados é que teve. Sim. Portanto, tudo é medido. Eu vejo cada vez mais este desenvolvimento e esta evolução. O que não quer dizer que a parte criativa e de experiência e de conteúdo não continue a acontecer. Claro que vai continuar a acontecer. Eu diria que são assim quase duas grandes tendências, não é? A parte dos dados e da medição e da otimização, porque também se nós não medimos, não conseguimos ver qual é o resultado, não conseguimos otimizar. Esta componente é muito forte, especialmente na parte de mídia. E por outro lado, a parte da criatividade, da criação de conteúdo das marcas, não é? Ou as marcas apoiarem outro conteúdo que é criado. E depois aqui em algum ponto, a junção das duas coisas, porque na verdade mesmo esta parte do conteúdo também se quer perceber em que é que ela resulta. Portanto, para mim são estes assim, os dois grandes pilares e que já se têm vindo a desenvolver e que se vão continuar a desenvolver. E depois as pessoas a acompanharem isto, não é? As pessoas a estarem aptas a conseguir acompanhar este processo de desenvolvimento da tecnologia sozinha. Sim, sem pessoas não serve para nada. Eu acho fascinante porque assim, a verdade é que tu se pegares só nos dados, basicamente vais otimizar processos existentes e, portanto, tens de trazer a criatividade que te traz a componente de risco para inovar e para trazer uma coisa que seja totalmente disruptiva e que, a priori, até pode ser contraproducente versus os dados que tu lês e, portanto, é um mix interessante. Os dados ajudam também à parte da criatividade. Claro que sim. Basta pensarmos que fazemos A/B testing em qualquer, não é? Quando estamos a falar em meios digitais, em qualquer momento tu estás a testar, funciona melhor esta cor ou esta cor, este headline ou este headline. Não é? Se este funciona melhor, este vai sair mais vezes, e aqui vamos pôr mais investimento. Portanto, mesmo ao nível da criatividade, a parte da medição também ajuda. Pois, claro, ajuda numa série de outras coisas. Onde é que os consumidores estão, o que é que gostam. Portanto, todos esses dados que vêm de estudos, não é? Que são feitos. Mas depois eu estou a dizer, mesmo no momento em que se cria, não é? Duas hipóteses, imagina, criamos duas hipóteses de layout. O que é que fazemos? Perguntamos ao colega do lado, qual é que gostas mais? Aqui não, aqui é só, põe-se disponíveis os dois. Vê-se qual é que funciona melhor. E, portanto, por isso é que eu digo, há depois uma altura em que se juntam, não é?
em que eles, na realidade, são dois pilares a crescerem, mas há uma altura em que eles se cruzam e que faz sentido, na minha opinião, Sim, claro, sim. que eles se cruzem. Não, claro que sim, eu acho que obviamente tens toda a razão e tens todo esse know-how por trás. Eu achei curiosidade sempre da questão a criatividade é aquele game changer que em todas as situações, não é? Acaba sempre de uma ligação mas faz muito interessante entre as duas. e a criatividade faz toda a diferença nos resultados que se vão atingir no final. Porque a criatividade, muitas vezes, se a criatividade for má, ou se a oferta de produto for má, não há mídia bem colocada que consiga trazer bom resultado. Não é? Portanto, eu acho que é uma conjugação de tudo, deste ecossistema todo, que traz os bons resultados para as marcas. Agora, medir é importante e vai continuar a ser cada vez mais importante. É a minha opinião. Não, ótimo. Não, 100% de acordo. Sandra, obrigadíssimo. Eu tenho sempre uma última pergunta, que é um bocadinho pensares agora, e tu, ainda por cima, dando aulas, deves ter esta questão muitas vezes colocada, que é, eu estou nesta área de marketing, imaginando, e quero perceber se vale a pena seguir, se não vale, quais são os desafios, o que eu devo preparar-me, para o que é que eu me devo preparar. O que é que tu dizes quando te põem esse tipo de perguntas? Que devem pôr várias vezes, não é? Bem. Olha, eu como fiz este percurso assim à volta das marcas, não é? Eu, apesar de ter tirado economia, foi só para ter uma base mais abrangente. Depois eu adoro marcas e adoro trabalhar marcas. Então defini um bocadinho a minha carreira profissional, as minhas áreas de evolução, tudo à volta das marcas. Em marketing, em publicidade, em mídia. Portanto, tentando cobrir as perspectivas todas de uma marca. E o que eu acho, o que eu gosto verdadeiramente, não é, nisto de trabalhar marcas, é quando nós pensamos, ok, nós temos uma marca que queremos passar uma mensagem para um consumidor que vai se consumir, que vai comprar, o que seja. Portanto, é tudo o que nós temos que saber de um ponto de vista do consumidor para depois conseguirmos passar esta mensagem das marcas, não é? E quando as pessoas me perguntam se eu gosto desta área e porque é que eu gosto, e porque é que perguntam muitas vezes também porque é que se eu gosto mais, como eu já trabalhei não só nas marcas como nas agências de publicidade, de mídia, qual é a área que eu gosto mais? Perguntam-me isto inúmeras vezes. Eu gosto muito de toda aquela componente de conhecer o consumidor, não é? De nós sabermos onde é que as pessoas andam, que mídia é que consomem, o que é que gostam, como é que reagem, portanto, toda essa componente de conhecer as pessoas, gosto muito e acho que é extremamente rica. E depois, quando tu pensas um bocadinho nas marcas e nas agências, me coloco imensas vezes esta questão, eu gosto de trabalhar também nas marcas, obviamente, e já trabalhei em várias, mas também adoro a parte das agências, porque eu acho que a riqueza que nós temos em termos de mercados, de marcas, nós estamos de manhã a falar de automóveis, à hora do almoço a falar de retalho, e se for preciso, ao final do dia, a falar de gaming, não é? E, portanto, conseguimos, ao longo de um dia, tratar não sei quantos temas, não sei quantos mercados, ter conhecimento em todas estas áreas. Portanto, sou um bocadinho fascinada por este conhecimento global, constante, não é? e essa visão global. Ter E essa visão global. Lado. E, portanto, para pessoas que querem trabalhar nesta área, eu sou extremamente motivada a dizer que sim. Eu gosto especialmente da parte do conhecimento do consumidor e depois perceber que estratégias é que nós temos que montar, não é? Para fazer chegar a mensagem das marcas às pessoas, que basicamente é assim um bocadinho este objetivo da nossa área, mais numa perspectiva ou noutra, é sempre esse o objetivo. Portanto, eu recomendo vivamente. Os desafios é que é difícil, ninguém acha que é fácil. Porque é como tudo, não é? Tudo dá muito trabalho. Não é? É intenso, dá muito trabalho, as pessoas têm que gostar, têm que estudar, têm que se preparar, mas no final do dia é ótimo. E muita questão, tu dizias, dos dados, não é? As pessoas têm de ter alguma noção de que agora os dados vão ser uma parte que vai estar sempre presente. Sim, já é há muito tempo, mas cada vez é mais. Sim, ou seja, só dizer, eu tenho criatividade, já não é o... Quer dizer, pelo menos essa pessoa só ter criatividade, mas tem que ter alguém que complemente que tenha a outra componente. Porque, efetivamente, nos dias de hoje, sem dados, é difícil. Sim. Obrigado, Sandra. Obrigada.